Bom, amigo vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco, né? Com o Flamengo entrando para a história mais uma vez, com o Flamengo tendo no jogo de ontem um novo ídolo marcado que muitos duvidavam que poderia acontecer, mas aconteceu. Mais uma vez, um árbitro entra para a história dos caras. Eu vou falar, é claro, sobre essa final aqui com vocês, sobre esse absurdo que aconteceu ontem em Lima, no Peru. Falar também sobre informações importantes do nosso Vascão. Tem reforço aí, tá? Na área do nosso Cruz Maltino, de acordo com a imprensa chilena, uma informação bem importante. Vasco olhando para a temporada de 2026. E além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades. Um Acorda Vascão que chega para você bastante agitado nessa sua manhã de domingo. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar falando sobre o que aconteceu ontem em Lima, no Peru. Amigo vascaíno, sinceramente, que absurdo, cara. Que loucura, gente. Que escândalo. Mais um na história dos caras, né? E assim, é completamente surreal. Ontem, eu acho que todo mundo, querendo ou não, tem um amigo que torce pro Flamengo. Aí você vê as pessoas falando nos grupos de WhatsApp, você vê as pessoas conversando, e eu já mandei logo a real. Olha só, não me venha comemorar título, não me venha falar, uma vergonha o que aconteceu na final, um escândalo. Aí muitos amigos foram e colocaram a imagem do Veiga, e aí, ó, essa imagem aí, eu falei, cara, aí eu falei, pô, tu querer comparar o lance do Veiga com o lance do Pulgar, amigo, ou você é maluco ou você é muito clubista. Não quero nem falar contigo, na boa. Mandei, quero nem falar contigo, cara. Porque uma frase como essa, um pensamento como esse, uma desculpa como essa, ou o cara é muito burro, não entende porcaria nenhuma de futebol, ou tá se fazendo de maluco, ou é muito clubista. Porque, sinceramente, o flamenguista que depois do jogo de ontem não falar que ele é beneficiado pela arbitragem, ele tá mentindo. Ou ele tá querendo brigar com a realidade. Teve até um influenciador, um famoso, né, que faz live em outra plataforma, ele é torcedor do Corinthians, e ele tava secando o Palmeiras na live. Só que quando se deparou com o lance, ele falou, caraca, já era. O jogador do Flamengo vai ser expulso natural e eu, como corintiano, né, já era, o Palmeiras vai levar o título. E aí o Pulgar não é expulso e ele na live de forma completamente genuína, ele fala, cara, é muito fácil ser Flamengo. E aí, isso é muito, com todo respeito, é muito fácil ser Flamengo, amigo. Por quê? Tu tem um jogador que é envolvido com um esquema de aposta, roda a máquina das bets ganhando dinheiro a partir de um cartão amarelo que ele assumiu que ia levar e levou, e tivemos apostas acontecendo em torno disso. Ele não é punido, ele decide o Campeonato Brasileiro para os caras e continua jogando. Temos uma final de Libertadores com o roubo a favor deles. Temos um Campeonato Brasileiro manchado por vários erros de arbitragem a favor de Flamengo. Então é muito fácil torcer pro Flamengo, cara. E é mais um título na história deles em que acontece isso.
É mais um título da Libertadores dos caras manchada por erro de arbitragem. Em 81 foi José Roberto Wright. E agora, em 2025, um árbitro argentino que avacalhou com o jogo. Inclusive o próprio PC de Oliveira, a gente sabe muito bem quem é o senhor PC de Oliveira e a falta de responsabilidade muitas vezes desse rapaz com relação a Vasco. Ele falou sobre a cagada ontem do árbitro contra o Palmeiras. Se liga aí só, tanto nesse lance, quanto também o próprio Caio Ribeiro falando sobre o absurdo que aconteceu ontem em Lima, no Peru. Que me chega do Palmeiras. Palmeiras, apenas estou repassando a informação que me chega do Palmeiras. Palmeiras foi cobrar o árbitro, por que você não expulsou? E segundo o Palmeiras, ele respondeu, porque eu não vi intensidade suficiente para vermelho. O que você acha dessa explicação? Eu acho que uma explicação que para o campo de jogo, pode ser que ele tenha tido essa percepção no campo de jogo. Eu até achei no primeiro momento que ele tinha pisado no pé do Bruno Fux, mas depois o VAR, com o uso da ferramenta, com base em todas as imagens, observando, primeiro, uma agravante para essa ação do Pulgar, porque o jogo estava parado. Aí acho que a gente já consegue até diferenciar, né? O que o Eric perguntou em relação ao Veiga, que foi aos 11 minutos, uma entrada que ele deu no Carrascal. A bola estava ali em disputa, até foi assim com parte da sola da chuteira, mas não foi aquele contato pleno. Ela deu uma raspada. Quando vê a imagem invertida, deu para perceber que assim, ele passou ao lado ali da perna do Carrascal, não foi também, né? No limite, mas não foi aquele contato pleno com a sola da chuteira, com a força excessiva, e aí o árbitro analisa assim, ó, a bola está aqui, está em disputa e não teve a força excessiva. Acho que o agravante para essa ação do Pulgar é o fato do jogo estar parado. E quando o jogo está parado, você tem um agravante, inclusive esse tipo de entrada, a regra nem classifica como jogo brusco grave, que é o uso da força excessiva. Com o jogo parado, essa entrada é classificada, de acordo com a regra, como uma conduta violenta. Porque tem força excessiva, é com a trave da chuteira, tem um risco de lesionar o adversário, o Fux até dá uma retirada na perna. E não vamos nem falar da marca, porque muitas vezes o árbitro vai lá, vê ali a marca, ficou uma marca, vocês podem procurar nas redes sociais, ficou uma marca... bem na canela. Arranhada, né? Uma arranhada. Uma marca na canela. Então, assim, pelo que você está falando, eu estou concluindo o seguinte. Intensidade era assim, juntando a sua explicação com a informação que eu trago do Palmeiras, estou deduzindo o seguinte. Se houve alguma comunicação com o VAR, ele respondeu, eu vi o lance e para mim não tem intensidade. E aí o VAR ficou satisfeito com essa explicação. Apenas estou repassando a informação. A verdade é que a gente critica tanto a arbitragem brasileira e o árbitro argentino teve uma interferência grande no resultado, porque se o Pulgar é expulso ali, com um jogador a menos, muda completamente o panorama da partida. Mas venceu o melhor time. Venceu o time que chegou mais pronto para essa decisão, que é o mais técnico da América do Sul. São os dois melhores elencos, não só do Brasil, mas aqui da América. Amigo vascaíno, então, tá aí, ó. É fácil assim, né? Ganhar a Libertadores como ganharam em 81 e em 2025, sinceramente, é fácil. Chega a ser revoltante, né, pro torcedor vascaíno. Mas, enfim, deixa eles passar, deixa comemorar, deixa falar. Espero que o Vasco da Gama dê alegrias ao seu torcedor também no final do ano, trazendo esse caneco da Copa do Brasil. Bom, falando agora sobre Vasco da Gama, anteontem, goleamos a equipe do Internacional dentro de São Januário, fizemos as fases com o nosso Vascão, inclusive com a goleada que o Vasco aplicou sobre o Internacional. Ramon Dias foi demitido, a dupla Ramon e Emiliano não permaneceram no comando técnico do Internacional. O Vasco demite, inclusive, o quarto treinador do Campeonato Brasileiro de 2025, após derrotas do nosso Cruz Maltino. Ontem tivemos algumas partidas acontecendo de Campeonato Brasileiro. O Vitória entrou em campo e venceu, tá? A equipe do Mirassol de forma surpreendente. E além disso, também Ceará e Cruzeiro se enfrentaram e a partida terminou 1-1, empatado. Hoje, 4 horas, teremos Corinthians e Botafogo, uma partida que não influencia muito a vida do Vasco na tabela de classificação. O Vasco hoje, como está aparecendo na tabela, tem 45. Vê o Santos sendo a primeira equipe a puxar a zona do rebaixamento com 41, fora do Z4. O Inter, o primeiro dentro do Z4, também com 41. E o Vitória com 42. Ou seja, o Vasco hoje está a 4 de distância do Z4 e teremos ainda mais 6 pontos a se disputar.
O Vasco matematicamente ainda não está livre do Z4, mas apenas uma partida já pode livrar o Vasco nessa próxima rodada. Santos e Internacional com 41 entrarão em campo, e se Santos ou Inter perderem os seus jogos, um dos dois pelo menos, o Vasco já se livra de qualquer possibilidade de rebaixamento. Por que isso? Porque hoje o Vasco está a 4 do Inter e a 4 do Santos. 41 pontos é o balizador para o Vasco da Gama, né? Somente Internacional e Santos hoje, acima do Fortaleza, tem pontuação para ultrapassar o Vasco. 4 pontos de distância, ou seja, para ultrapassar o Vasco, as equipes têm que conquistar 2 vitórias e o Vasco tem que perder os 2 jogos. Então, mesmo o Vasco perdendo o próximo jogo para o Mirassol nessa próxima terça-feira, caso Santos ou Inter percam as suas partidas, o Vasco já está matematicamente livre do rebaixamento. Inter enfrenta o São Paulo no Morumbi, na Vila, e o Santos enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi. A chance de uma dessas duas equipes perderem os seus jogos é gigantesca. O Vasco matematicamente já se livrará do rebaixamento, algo que a fato não vai acontecer. O Vasco hoje olha com poucas possibilidades, mas olha para um G8, para a 8ª colocação. Ainda há essa possibilidade, o Vasco está apenas a 3 pontos de distância do São Paulo, precisa tirar essa distância, e a 1 do Grêmio, né? O Vasco está na 10ª colocação, cara, olha aí que loucura, né? O Vasco vencendo os 2 próximos jogos, ele termina o Brasileiro com 51. Teria que torcer aí para São Paulo e Grêmio tropeçarem durante o caminho. Isso fica ainda mais nítido como o Vasco deu mole, cara, porque entregou para o Juventude, entregou para o Botafogo, entregou para o São Paulo, entregou para o Bahia, entregou todos os jogos aí, para o Grêmio, o Vasco entregou. Poderia fazer o básico e estar ali na parte de cima da tabela, mas pelo menos é olhar para essa 8ª colocação. Dá e dá muito a confiar. Já, depois de amanhã, terça-feira, o Vasco volta a campo. E é claro, amanhã eu vou estar trazendo aqui tudo para você com relação a essa partida. E para fechar esse Acorda Vascão, ontem a imprensa chilena, o portal Encantia do Chile, trouxe informação relacionada a um zagueiro, tá, do Chile, um atleta que tem contrato, inclusive, com o seu clube atual, que é a Universidade Católica, até o final do ano que vem. Zagueiro de 23 anos de idade, chamado Daniel Henrique Gonçalves Orellana, apenas conhecido como Daniel Gonzalez, jogador de 1,85 m, cria das categorias de base do Santiago Wanderers, que hoje veste a camisa da Universidade Católica já há 4 temporadas. Nesse ano tem 29 jogos, é titular absoluto, inclusive, do clube chileno, um nome de confiança. E a informação do jornal Encantia do Chile é que o Vasco é um clube que tem interesse, tá, em contratar o chileno para o ano que vem. Inclusive, o portal chileno ele faz uma comparação ao Daniel Gonzalez e ao caminho que Gary Medel, um ídolo do Chile, fez. Também um jogador chileno que se destacou defensivamente vestindo a camisa do Vasco entre os anos de 2023 e 2024. O próprio jornal, além de confirmar o interesse do Vasco da Gama, deixa muito bem claro que a possível negociação não será fácil, até porque hoje é uma peça importante na Universidade Católica e principalmente tem um contrato com o clube chileno até o final do ano que vem. Para uma saída, é necessário negociação, volto a repetir, algo que hoje não seria fácil, mas a informação é que é um nome que está no alvo, né, do nosso Cruz Maltino para o ano que vem. Seria um bom reforço? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Um Acorda Vascão aí, né, na manhã desse seu domingão, bastante agitado, bastante movimentado. Já eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante. Chegando pela parte da tarde, eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações, vai!